Boa noite, pessoal. Eu sou a Mariana. Eu sou coordenadora do núcleo das ligas acadêmicas da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul e essa é a nossa primeira atividade do núcleo nessa nova gestão. A nossa atividade hoje vai ser com a doutora Roberta e a, a, a aula ela está intitulada como Saúde mental e a faculdade, o adoecimento do estudante diante dos desafios da vida adulta. À medida que vai passando a aula, vocês podem ir mandando no chat as questões e depois, ao final, eu vou trazer para a doutora Roberta. Se quiser, pode começar. Posso? Então tá bem. Mari, só uma pergunta antes da gente começar. Quanto tempo eu tenho? Mais ou menos uma hora, 50 minutos, uma hora, por aí. Tá, perfeito. Não, acho que a gente não. Acho que, né, melhor eu falar, talvez em no máximo 40 minutos aí. Sabe que quem me conhece sabe que eu não pago imposto para falar, né? Assunto nunca falta. Mas aí a gente deixa um espaço ali no fim para não ficar cansativo para o pessoal perguntar, né? Então, gente, boa noite. Mari, muito obrigada pelo convite, né? Te agradeço a ti também pensando em todo o pessoal da PRS, principalmente vocês dos núcleos agora, né? Das ligas. Acho que tem muito a ver, mas pro final da apresentação vai aparecer muito isso, mas o quanto que é importante esse protagonismo dos alunos já desde o processo da graduação, enfim, né? Da formação, da gente poder pensar e propor, né, coisas que são do nosso interesse para a nossa formação. Então, acho que esse assunto cai muito bem, né, relacionado, pensando na proposta das ligas também, de serem estudantes que são os líderes aí, né? Então, acho que é um tema que vai ser muito válido da gente discutir, assim. Pessoal, fiquem bem à vontade para fazer perguntas também. A ideia é que a gente vá fazendo algumas reflexões aqui hoje, né, acerca desse assunto que todo mundo que é estudante, quem já foi estudante, tem uma perspectiva empírica da sua própria experiência, né, para falar. Mas aqui a minha ideia é trazer não só, né, essa perspectiva das minhas percepções, mas também o que a literatura dessa área da saúde mental do estudante universitário está falando a respeito desse assunto, o que tem sido estudado, né? Mas antes da gente começar a falar do assunto propriamente dito, eu sempre gosto de dar um panorama, assim, né, de quem eu sou e principalmente de que lugar eu tô falando, né? Então, eu estou falando de um lugar, de uma pessoa que tem aqui múltiplas atividades, mas que elas são todas conectadas por essa questão do meu interesse pelo estudante universitário, né, pela saúde mental do estudante universitário. Então, em primeiro lugar, né, acho que a minha formação primeira é na psicologia, então eu sou psicóloga, me formei pela UFSPA e agora estou doutoranda, né? Estou no meu último ano do meu doutorado, estudando esse tema também, né? O meu tema mais especificamente é sobre procrastinação acadêmica, né? Procrastinação entre estudantes. E eu comecei esse meu interesse por estudar esse público já lá desde a graduação e entrei já no mestrado, no doutorado, pensando, né, nesse público, em estudar esse público e as demandas, né, o sofrimento associado a experiências do ensino, da aprendizagem, né, que a gente vive dentro da universidade. Nesse meio tempo, eu também me tornei professora, que também era um dos meus principais objetivos, né? Eu sempre quis ter essa vivência da docência, então eu sou professora do curso de psicologia lá da UBRA de Gravataí. Então, eu também agora estou tendo contato com os alunos nessa posição, né? Uma posição diferente da posição que eu tinha ocupado até então, né, como agora como o outro lado, vamos dizer assim, como representando, né, a instituição e vendo os alunos naquela posição ali de estarem entrando na universidade. E eu também sou integrante lá na UBRA de Gravataí do NAD-NADI, que é o nosso núcleo de apoio ao docente e ao discente, né? Então eu também nesse núcleo cumpro mais o papel de psicóloga do que de professora, né? Mas a gente também está sempre
observando, né, acolhendo as demandas que vão surgindo dos alunos ali. Então, a gente está muito em contato com os professores, mas também com os alunos que muitas vezes vão nos acionar, nos demandar, né, como um núcleo de saúde mental dentro da instituição, né? Então, a minha perspectiva vai falar desses lugares, assim, né, um pouco como aluna, um pouco como profissional da área da saúde mental, um pouco como professora, né? Então, eu vou sempre também apontando para vocês, assim, da onde é que eu estou tirando, né, essas percepções, algumas reflexões que eu quero propor hoje para a gente, né, para falar desse assunto. Então, eu trouxe aqui, ó, já estou vendo que uma das imagens já não apareceu muito bem. Pensando, né, sempre gosto de dar uma pesquisada, assim, mais ampla, né, de modo geral, nesse assunto que a gente está falando hoje. E aí fiz uma pesquisa aqui bem rápida, assim, sobre notícias relacionadas à questão da saúde mental, universidade, sofrimento mental, né? E aí apareceu aqui duas notícias dessa revista, que é uma revista que se chama Ensino Superior, né? Uma mostrando, uma do ano passado, de 2023, né? Dizendo que 35% dos estudantes têm problemas de saúde mental. Esse foi um dado que eu também encontrei na minha pesquisa de mestrado. No mestrado eu fiz estudando procrastinação, mas eu coloquei algumas medidas também de ansiedade, estresse, depressão, né, de afetos negativos, e eu tive um resultado muito parecido com esse, né, dos quase 3.000 participantes, 2.600 participantes que responderam, todos estudantes universitários. A gente chegou nesse número também aí de uns 33% dos estudantes tinham sofrimento mental, né? Relatavam ali pela resposta naqueles questionários sintomas desse sofrimento mental, né? Aí saiu agora na última edição dessa mesma revista, agora já de 2024, eles problematizando aqui que a saúde mental esse problema que vai se agravando, né, ao longo dos anos. Então a gente tem visto esse assunto sendo muito discutido. Acho que a pandemia também trouxe novos desafios para a gente lidar, né, enquanto alunos, enquanto professores, que também demonstraram essa sensibilidade que a gente estava vivendo, né, dentro da universidade, pelos contextos também educacionais, né? E aí agora eles estão propondo essa questão de que as instituições de ensino superior, né, as IES, devem atuar na prevenção, né? Então, isso é uma coisa que a gente já fala bastante quando fala de criança e fala principalmente de escola. A gente sempre entende a escola como um lugar de prevenção, né, de proposição de estratégias de promoção de saúde, justamente porque a criança está naquele processo de desenvolvimento. Então, a gente também quer fazer desse espaço um espaço que possa promover acesso a esses recursos, ao treinamento, enfim, dessas habilidades, para que ela não venha a adoecer, né, ou para que ela se desenvolva da melhor forma possível. E aqui o que não apareceu, que é o da Zero Hora, também falava nessa mesma linha, assim, que as universidades estão sendo demandadas a mudar um pouco, né, a maneira como lidam com esse aspecto da saúde mental. Eles trazem o exemplo de algumas universidades que têm núcleos de atendimento, né, de alunos, enfim, tipo, como esse que a gente tem lá na UBRA, né, o NAD, e o quanto que esses serviços têm sido demandados pelos alunos, né? A gente também não tem visto de maneira tão, assim, tem sido uma coisa muito recorrente, na verdade, a gente lê notícias um pouco mais extremas como essas duas aqui, né, de suicídios na universidade entre estudantes, né? Então isso vem grita, né, para a gente, nos comunica que algo não está bem, né, que algo está acontecendo e que isso precisa de atenção, né? Então, que esses estudantes estão em um sofrimento muito intenso que a gente não tem aqui com essas notícias, né? A gente não tem como saber quais foram os fatores que contribuíram para isso, né? Mas a gente começa a pensar, né, o que acontece, o que está se passando com os estudantes e com as universidades, que tem sido tão comum nesse contexto, né, queixas relacionadas a um sofrimento tão intenso. E aí, a pergunta, né, que quando a gente vê essas notícias, assim, e escuta, né, quando a gente está circulando na universidade, a gente conversa com os alunos, a gente também, quem está vivendo essa experiência, olha para os colegas e enxerga que as pessoas estão em sofrimento, né, e aí a gente se pergunta, o que está acontecendo, né?
E como eu trabalho com o tema da procrastinação, sempre vem uma pergunta que eu acho que se aplica muito bem aqui, né? Que é, será que as pessoas estão procrastinando mais, né? Ou a gente está falando mais sobre isso? Né? E aí a resposta é sempre as duas afirmações são verdadeiras, né? A gente está procrastinando mais e a gente está falando mais sobre isso. Em relação à saúde mental, a mesma coisa. A gente está falando muito sobre isso. As redes sociais abriram muito espaço para isso, principalmente entre os jovens, né? Está cada vez mais comum, é um assunto que as pessoas estão tendo cada vez mais acesso, estão problematizando, né? Então, esse foi um lado positivo, assim, das redes sociais que lançou esse olhar mais problematizador para esses aspectos que sempre existiu um estigma muito grande, né, relacionado ao que é o sofrimento mental, a loucura, enfim. Então, as redes sociais trouxeram esse acesso maior a esse assunto, mas também a gente tem elementos que vão acontecendo que também vão tornando, vão explicando por que esse sofrimento está tão intenso nesse contexto universitário, né. A pandemia também, em relação à questão do sofrimento, né, saúde mental, também trouxe muito espaço, abriu muito espaço para a gente falar sobre isso. As pessoas, cada uma isolada dentro da sua casa, a demanda, né, esse pensamento sobre a ansiedade, sobre um humor mais deprimido foi tomando uma proporção maior, as pessoas foram vivendo na própria pele, né. Às vezes pessoas que não tinham um histórico anterior de adoecimento mental começaram a manifestar sintomas e passaram a se sensibilizar, né, a valorizar mais, a conversar sobre esse assunto. Então é nesse contexto também que a gente está vivendo nesse momento, né, então a gente tem discutido mais sobre isso, e acho que tem existido mais liberdade também para que as pessoas possam, de maneira mais aberta, né, falar sobre esse sofrimento, que possivelmente, sempre existiu, mas que em momentos anteriores era muito estigmatizado, era muito, reprimido nesse contexto, né, e agora a gente tem visto, que ele tem aparecido mais, a gente tem falado mais sobre isso, né. Por que que eu digo que possivelmente esse sofrimento sempre existiu, né? Porque tem algumas características do ingresso na universidade e principalmente pensando mais ali na frente, a gente vai falar sobre isso. Quem é o estudante, e em que momento que ele está vivendo, né, de vida, de desenvolvimento, que vão explicar, o que se apresenta, né, em termos desse ambiente que a gente está, vivendo, que podem ser fatores que vão precipitar ali, né, vão estimular, digamos assim, que a gente entre em contato com elementos mais estressantes que podem gerar, então, né, uma resposta de um sofrimento mental, que é o que a gente tem visto, né. Então, quando a gente entra na universidade, tem esse contexto, ele tem uma característica de, envolver a gente ter que ser demandado, né, por se envolver em atividades muito diferentes, né, simultaneamente. Então, quando a gente está, na universidade cursando, sei lá, 4, 5 cadeiras, essas cadeiras elas são, independentes umas das outras e elas vão nos demandar que a gente dê conta de aspectos que envolvem, por exemplo, a gente estar lá naquele dia, naquele horário para aquela aula, mas que a gente também, em casa, para uma disciplina a gente vai ter que tirar um tempo para ler um texto, para outra disciplina a gente tem que, aprender a usar um determinado software, para uma outra disciplina a gente tem que escrever um trabalho. Então essas atividades elas estão sendo demandadas ali, simultaneamente, às vezes inclusive sobrepostas, né, ao mesmo tempo. Então lá na UBRA a gente tem as semanas de avaliação, né, então nas semanas de avaliação todas as disciplinas têm avaliações, provas, trabalhos, enfim, que são realizadas naquela semana, né. Então esse é o exemplo máximo dessa demanda por envolvimento em múltiplas atividades até simultaneamente, né. E aí essas tarefas nas quais a gente tem que se envolver, muitas vezes elas são concorrentes entre si, né. Então, eu preciso de tempo para ler o texto, ao mesmo tempo que eu preciso de tempo para escrever um outro trabalho, ao mesmo tempo que eu preciso de tempo para, aprender a usar o software para uma determinada disciplina, mas não necessariamente eu ler esse texto de uma disciplina vai me ajudar a escrever o trabalho da outra disciplina, né, pelo contrário, é como se eu fosse abrindo cada vez mais, caixinhas, assim, né, que muitas vezes não estão relacionadas, mas a gente precisa dar conta delas como uma demanda, né, da nossa formação. E esse é um processo que é normal, né, não vamos patologizar isso, mas isso nos demanda, né, uma capacidade de lidar com pressão, com estresse, né,
que muitas vezes essas demandas são colocadas e a gente está vivendo um contexto que não é tão propício assim para isso, porque a gente já está passando, né, nas outras esferas da nossa vida, para além da esfera da aprendizagem, por outros estressores, né? Então, esses dois estressores aqui, né, esses dois pontos aqui, a gente vai considerar como estressores que são muito comuns de quando a gente ingressa na universidade. Né? Então, o que, que são esses estressores? São esses aspectos, né, das circunstâncias que eles estão acontecendo, mas que eles vão demandar do indivíduo uma capacidade de lidar com essas demandas que pode gerar, né, um sofrimento associado com isso, né, o que não seria problemático, mas que fazem, então, com que esse processo que a gente está vivendo ao se integrar nesse novo ambiente, faz com que a gente tenha respostas, muitas vezes, né, diante desse estresse, diante da pressão, respostas que muitas vezes vão nos adoecendo nesse processo, que a gente vai vivendo uma experiência de sofrimento. Né? Então, também é importante a gente fazer uma distinção de que nem todo sofrimento necessariamente resulta num adoecimento. Então, a gente está, né, corriqueiramente na nossa vida sofrendo, sendo demandado, né, vivendo, tolerando diversos desconfortos e não necessariamente isso nos leva a um adoecimento. Mas esses estressores, quando eles vão se somando, né? Então aqui a gente tem dois muito claros que são estressores que a gente vive na universidade, se somam a outros, a gente pode, né, viver aqui uma experiência como a experiência desse personagem aqui, dessa imagem, que tem muitas coisas acontecendo ali, né? Então uma pessoa está sobrecarregada e ela precisa encontrar, né, recursos internos ali, próprios, né, de personalidade, enfim, do seu jeito de vida, para lidar com essas demandas todas que estão acontecendo. Né? Então, pensando, ali a gente pegou algumas características da universidade, daqui a pouco vão aparecer mais algumas outras, né, que vão ser estressoras, mas para além disso, né, a gente pensar quem é o estudante que está na universidade também nos ajuda a entender quais são os estressores aos quais, né, os estudantes estão submetidos, que estão relacionados mais a aspectos do desenvolvimento e não tanto a aspectos da universidade, né? Então, que são estressores que são próprios daquele momento de vida, né? E aí, quando a gente fala de estudantes, a gente tem aqui, eu peguei dois dados, né? Um dado do censo do INEP de 2023, que eles fizeram uma pesquisa gigantesca, assim, a partir dos dados das universidades, né, tanto privadas quanto as universidades públicas, para traçar um perfil tanto dos docentes quanto dos discentes, né? E aí a gente tem, então, nesse resultado aqui dessa pesquisa, que a gente tem os estudantes ali numa idade, né, a idade mais comum de ingresso, pensando aqui no ensino presencial, é mais ou menos 19 anos, né? E a idade de conclusão para o ensino presencial de 23 anos. Então, a gente está falando de pessoas que estão fazendo uma transição, né, de 19, 23 anos por aí, uma transição da adolescência para o início da vida adulta. Né? Numa outra pesquisa que a gente tem um pouquinho mais antiga, ali de 2020, tinha saído os resultados, esses resultados são de anos anteriores a 2020, né? Então, de 2019 para trás ali, que foi publicado em 2020, a gente tinha um dado de que mais de 70%, né, mais de 75, 77,2% dos estudantes tinham idades entre 18 e 29 anos. Então, a gente tem, né, de novo aqui um dado mostrando o quanto que essas pessoas que estão, né, circulando na universidade, em sua maioria são muito jovens e estão, né, vamos dizer assim, categorizadas, né, dentro desse grupo dessas pessoas que estão se tornando adultas, né? E aí esse processo de se tornar adulto, né, de deixando a adolescência e se desenvolvendo em direção à adultez, ele vai demandar, né, da gente emocionalmente, psicologicamente, cognitivamente, muitas habilidades, né, muita capacidade, vamos dizer assim, de lidar com esses estressores ambientais que vão se misturar com esses estressores que a gente está vivendo só por estar vivendo essa fase da vida. Que estressores são esses que a gente está vivendo, né, nessa fase, né? Já vamos chegar lá. Mas antes de falar desses estressores, eu gosto de fazer uma distinção ali, né, sobre quem são esses estudantes. Então, a gente poderia dividir os estudantes universitários ali, a maior parte, os 77% ali deles,
provavelmente estão aqui nesse primeiro grupo, que eu chamei aqui, né, de grupo 1 aqui, que são os estudantes que estão fazendo uma transição do ensino médio para o ensino superior, né? Então, que tendem a ser esses estudantes mais jovens, né, que estão terminando a escola, e estão naquelas preocupações sobre vestibular, ou fazendo cursinho vestibular, ou muitas vezes entrando direto, né, terminando um ano a escola, no ano seguinte, estão ingressando, né, no ensino superior, por isso que a gente vê aquela idade ali tão comum de ingresso, né, de 19 anos. Então, estão vivendo uma transição bem importante, né, em termos da sua vida escolar, né, educacional, da escola para a universidade, e também, por essa faixa etária, estão vivendo esses outros processos que a gente vai ver mais aqui para frente, que são mais relacionados ao desenvolvimento. Mas a gente também tem um outro grupo, vamos dizer assim, né, de estudantes, que são os estudantes que estão ingressando no ensino superior, mas que eles estão associando esse ingresso, né, eles já estavam colocados muitas vezes no mercado de trabalho, então já tinham essa rotina, né, de trabalhadores, e aí, além dessa vida de trabalhadores, eles estão adicionando a vida de estudantes. Muitas vezes retomando, né? Então, muitas vezes a pessoa termina o ensino médio, entra no mercado, começa a trabalhar, e aí, com um certo atraso, né, um pouco no tempo ali, com mais idade, a pessoa tem a oportunidade ou busca essa formação no ensino superior. E aí, esses dois grupos de estudantes, eles vão ter perfis um pouco diferentes, mas eles têm alguns estressores em comum e alguns estressores próprios, né? Vamos falar primeiro aqui desse grupo dos estudantes que são os que estão fazendo a transição do ensino médio para o ensino superior, que tendem a ser os estudantes, né, um pouco mais jovens, né? Então, a gente vê essa característica de que eles são estudantes jovens, então aí 18 a 24 anos de idade, por aí, né? A idade de conclusão ali de 23 anos, né? Até mais ou menos os 24, são a idade que as pessoas estão na graduação ainda. E aí a gente tem essas mudanças que estão acontecendo no desenvolvimento, né? Assim como a criança está em transformação, está se desenvolvendo, né? Então, uma criança de 5 anos é diferente de uma criança de 8 anos, que é diferente de uma criança de 12, né? De um adolescente um pouco mais velho de 16. A gente também tem essas mudanças desenvolvimentais acontecendo quando a gente está saindo da adolescência e adentrando essa nova fase da nossa vida, né? Que seria, vamos chamar de adultez jovem aí, até mais ou menos os 30 anos. E esse é justamente o período que a gente está ingressando, vivendo, né, a vida no universitária e muitas vezes até terminando a vida universitária, até mais ou menos o fim dessa fase aí da adultez jovem, né? Então, o que que a gente tem aqui de estressores que são muito comuns nessa fase, né, do desenvolvimento, e que alguns deles, como o primeiro aqui, tem sido muito associado à experiência da vivência da universidade, né? Então, depois, no Brasil, não era tão comum a gente ter estudantes saindo de casa para estudar quanto passou a ser depois do Enem, né? Então, o Enem nos possibilitou, assim, antes a gente fazia os vestibulares para as universidades que eram próximas, né, que eram possíveis, a gente não precisava ficar viajando, aliás, precisava viajar para fazer o vestibular para outros lugares. E aí, com o surgimento, né, do Enem, a gente faz um exame que nos possibilita, né, concorrer a vagas, às vezes, do outro lado do país, ou às vezes no mesmo estado, mas em regiões do estado muito diferentes, né? E aí, isso, então, muitas vezes, essa entrada na universidade, principalmente para quem tem essa forma de ingresso a partir do Enem, né? E às vezes sai de cidades pequenas para ir para um centro maior para estudar, ou às vezes até muda de região do país para conseguir uma vaga, né? O pessoal da medicina faz muito isso. A gente tem aqui uma associação com a entrada na universidade com a saída de casa, né? Que é um momento do nosso desenvolvimento que é muito importante, mas que é muito difícil, porque envolve a gente ter que a gente mudar a maneira como a gente se relaciona com a nossa família, né? Existe essa distância física e a gente precisa se tornar um pouco mais independente, ter mais autonomia para dar conta, né, dessas novas responsabilidades que a gente assume quando a gente sai de casa e assume a tua própria rotina, a tua própria vida, né? Então, não são mais as pessoas que moram comigo que são responsáveis por lavar minha roupa, por ir no supermercado, por pagar a conta. Sou eu que agora tenho que ter esse cuidado e essas responsabilidades, né? Associado a isso, essa saída de casa, principalmente quando a gente está falando das pessoas que saem para morar mais distantes da família,
A gente vê na literatura muito, muito pontuado a questão de que essa saudade que esses jovens sentem da família, por essa distância, acaba sendo um estressor que se soma aqui, né. Então eu saí para estudar, era uma coisa que eu queria, que fazia sentido, né, dentro do meu planejamento de carreira, né, enfim, dentro do que eu queria para o meu futuro profissional, mas isso também me traz como novidade essa experiência de estar mais solitário, né, de ter que fazer por mim, e de muitas vezes eu posso, né, pegar o telefone e ligar para minha família e compartilhar o que está acontecendo, mas é muito diferente de quando eu volto para casa e eu encontro com essas pessoas e a gente tem essa convivência mais corriqueira, né. Então isso serve também, apesar de ser muito importante para o nosso desenvolvimento, isso é um estressor que por si só, né, e que está muito associado também à nossa entrada na universidade, vai contribuir muitas vezes para essa experiência, subjetiva, né, interna de sofrimento emocional, né. Além disso, e relacionado a essa questão da saída de casa e do relacionamento com a família, a gente vai estabelecer uma nova dinâmica, né, de relacionamento com a nossa família. Então, agora de uma postura um pouco mais, né, adulta, em comparação com os momentos anteriores, em que a gente era muito mais dependente, né. Então agora a gente está começando a estabelecer uma relação um pouco mais de igual para igual, né. Então a gente vai se tornando, um pouco mais pares, né, dos nossos familiares do que aquela relação hierárquica que era muito clara ao longo do nosso desenvolvimento, né, do pai e da mãe que manda e a criança que obedece, né. Aqui não, aqui a gente já tem uma autonomia maior e a gente começa, muitas vezes a estabelecer uma dinâmica de cooperação, né, dessa troca que é que não é tão hierarquizada, mas que ela é um pouco mais dinâmica mesmo de como a gente se relaciona, né, com os nossos familiares. E aí essa saída de casa muitas vezes vai ser importante para isso, mas isso também gera, né, aquele desconforto. Então, quando a gente é mais novo, assim, né, no início da adolescência ali, tudo que a gente quer é se independizar dos pais, né, não ter que pedir, não ter que perguntar e fazer o que eu quero na hora que eu quero. Mas isso também vem com um custo, né, que é um custo da insegurança, que é um custo dessa angústia de como é que eu vou, lidar com essas novas demandas que vão surgindo. Então aqui a gente tem estressores que já são muito relacionados a essa mudança da dinâmica familiar e essa saída de casa, né. Depois, aqui do lado, a gente tem estressores mais relacionados a aspectos internos, né, do comportamento, da personalidade, que a gente tem de maneira mais ampla essa transição da adolescência para a vida adulta, o que vai nos demandar maior autonomia, né, então eu faço por mim, eu penso por mim, eu tomo as escolhas da minha vida, eu que sou responsável, né, pelo não tem mais aquele professor te lembrando do tema de casa, como tinha na escola, ou os pais pedindo para ver teu caderno, né, que era uma coisa comum quando a gente é menor, né. Aqui é eu que tenho que saber, eu que sou responsável pelo meu processo de aprendizagem também, né. E aí a gente também tem, nesse mesmo momento, uma exploração de papéis, né, então, quem eu sou? Aqui a gente tem de maneira, bem demarcada, assim, a constituição da nossa identidade, né, então, quem eu sou diante dos meus pares, né, das pessoas que estão na mesma fase do que eu ali, né, de que maneira eu me localizo nesse grupo, né, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, no que eu sou parecido com a minha família e no que eu sou diferente deles. Né, no que eu encontro essa identificação com eles, mas no que eu me sinto, né, mais distante, mais desconectado. E aí aqui a gente tem esse momento em que há muita experimentação, né, então experimentação de droga, experimentação em termos de relacionamentos, né, de experimentação sexual. Então esse é um momento que essas demandas elas estão acontecendo e elas, por mais que elas possam em muitos momentos serem prazerosas, elas também são emocionalmente demandantes, né, e elas estão acontecendo atravessadas, né, com a experiência que a gente está tendo na universidade, ali, com aquelas demandas, né, que são diferentes entre si, mas que são simultâneas. E elas também acontecem, já relacionado com esse outro ponto aqui do lado, num momento em que a gente ainda também está exercitando, né, e aprendendo a se autorregular, né. Então é isso, às vezes eu quero sair com os meus amigos, eu queria curtir, mas eu tenho responsabilidades que eu tenho coisas que eu preciso dar conta. Eu tenho prazos a cumprir, que se eu não cumprir, eu vou experienciar consequências negativas diante disso, né. Por exemplo, uma nota ruim,
um zero numa disciplina, problemas com os meus colegas de grupo, com quem eu estou fazendo um trabalho da faculdade junto, né? Então, essa demanda por autorregulação, ela é mais forte aqui, porque a gente está, de fato, assim, exercitando isso mais intensamente pela primeira vez, justamente porque a gente está tendo mais autonomia. Então, quanto mais novo a gente mais a regulação do nosso comportamento é orientada pelos outros, né? Então, uma criança vai comer na hora que a gente serve a comida para ela, né? Aqui na nossa transição para adultez, eu vou comer na hora que eu paro para cozinhar uma comida para mim. Mas se eu não fui no supermercado e eu não tenho nada em casa, eu vou cozinhar o quê? Né? Então, essa demanda por esse cumprimento dessas responsabilidades, né, vai tendo um impacto cada vez mais intenso na nossa vida. E essa autonomia, ela é muito sedutora, né, de eu faço o que eu quero na hora que eu quero, então se eu acho isso chato, eu não faço. Mas ao mesmo tempo, a gente também vai entendendo que, se tornar adulto também é se frustrar muito, né, e lidar muito com essas frustrações que vão acontecendo e de que maneira a gente vai, organizando isso, né, equilibrando isso com aspectos mais satisfatórios da nossa vida. Então, ainda associado a isso de autorregulação, é um aspecto que é quase uma unanimidade, assim, nos estudos sobre essa transição, né, do ensino médio para o ensino superior, da escola, né, para a universidade, fala sobre dificuldade de gestão do tempo, né. Então, na escola, a gente tinha uma vivência, né, uma estrutura muito mais organizada e repetitiva, né, de como era estudar na escola, do que a gente tem na universidade, né. Então, quando a gente está na escola, tu tem a aula todos os dias naquela mesma faixa de horário, com aqueles mesmos colegas, né, tu já está mais ou menos acostumado com o nível de exigência, com as demandas, né, de cada disciplina, de cada professor. E quando a gente entra na universidade, isso tudo fica muito bagunçado, né. Começa muitas vezes pelo fato de que a gente tem um dia uma aula de manhã, aí no outro dia uma aula mais para o final da tarde, aí tem dia que a gente não tem aula nenhuma, tem dia que a gente tem aula quase o dia inteiro, aí no semestre seguinte já mudaram todos os horários, e aí isso vai demandando, né, uma capacidade de autorregulação, uma capacidade de priorizar tarefas, de entender, né, como é que eu distribuo isso no tempo que eu tenho, que muitas vezes a gente não exercitou muito bem isso antes, né, a gente não aprendeu, assim como a gente aprende, várias coisas na vida, né, aprende matemática, aprende a como fazer um bolo, a gente também poderia aprender, né, e alguns cenários vão nos convidar mais a isso, a aprender a gerenciar o nosso tempo, né. Só que muitas vezes o que acontece é que a gente chega aqui nesse momento, a gente não aprendeu muito bem isso, porque isso não tinha sido demandado de maneira tão intensa, e ao mesmo tempo que eu estou sendo demandado, eu estou tendo que aprender. E aí, para aprender, eu estou errando muito, eu estou me atrapalhando, e isso é um estressor muito grande, né? E aí aqui a gente começa a ver, né, na fala dos alunos, assim, eu vejo isso muito na minha prática como professora, das pessoas dizendo o quanto que vão perdendo o espaço do lazer na sua vida, vão se distanciando um pouco da família, porque não tem tempo, porque tem muita demanda para dar conta, e aí esse tempo vai sendo, né, sempre gasto com responsabilidades, né, de prazos, de coisas da universidade, e vai se, muitas vezes, se minguando em relação, por exemplo, à manutenção de hábitos, saudáveis, por exemplo, como uma atividade física, como uma alimentação mais equilibrada, né? Uma coisa que se prejudica muito na entrada da universidade é a questão do sono, né? A gente começa principalmente quando as pessoas procrastinam muito, né? A primeira coisa que cortam da sua rotina é o sono. Então, não vou ter tempo de fazer esse trabalho, então eu vou ficar acordada até mais tarde. Aí eu precisava dormir 8 horas, eu estou dormindo 3, né? Às vezes uma semana inteira dormindo muito pouco, e aí isso vai tendo, né, também fisiologicamente vai tendo um impacto que, se somando com todos esses outros fatores externos aqui, vai agindo como estressores cada vez mais potentes, né. Então eu tive um colega que estudou a prática de atividade física entre estudantes, universitários, e aí se percebeu que inclusive, pessoas que às vezes antes de entrar na faculdade tinham uma vida meio que de atletas, assim, tinham uma experiência, né, de prática esportiva que era muito intensa, começam a abrir mão disso, e isso passa a ser
né, não é nem secundário, é terciário, né, na vida da pessoa, e aí a gente coloca várias outras coisas na frente que são mais urgentes e vai perdendo o espaço desses hábitos que são importantes para a manutenção da nossa saúde, né. Então isso aqui também vai estar relacionado com essa questão de gestão do tempo, com essa questão de autorregulação, de saber priorizar as atividades, e muitas vezes a gente tem que se adaptar aqui também a um novo contexto, né. Então a universidade é um contexto diferente, mas principalmente para aqueles estudantes que saem de casa para estudar, né, que mudam de cidade ou mudam de estado, né, para estudar, a gente está, tendo pessoas que estão saindo do seu ambiente conhecido, né, e aí isso envolve uma cultura, envolve as pessoas, né, envolve, aspectos da culturais daquele novo lugar mesmo, que quando mudam, né, de lugar, às vezes precisam de um tempo para se adaptar, e essa adaptação muitas vezes não é fácil, porque a gente é pego muitas vezes de surpresa, a gente não consegue muito bem entender como é que funciona esse outro lugar, né. Então quando a gente vê, às vezes, estudantes vindo para o sul, a gente percebe, dependendo da região do país que as pessoas são, que tem um estranhamento, que a gente tem uma coisa um pouco mais, de um individualismo um pouco maior do que a gente vê em outras regiões do país, né. Somos um pouco mais fechados do que, culturalmente, né, no nosso comportamento, do que a gente vê em outras culturas de outros lugares do país. E aí isso também vai demandando, né, que a gente vá, de novo, se adaptando. Então eu estou me adaptando a uma casa nova, a uma maneira nova de estudar, a uma maneira nova de lidar com a minha família, com os meus pares, né, com as pessoas com quem eu me relaciono, e também uma maneira nova de lidar com esse contexto maior, né, cultural. Então, como é que a gente vive em Porto Alegre, por exemplo, muito diferente de como se vive em outros estados do país, né. Então isso também pode ser uma coisa positiva, mas vai demandar, né, essa capacidade que a gente tem de conseguir manejar esses estressores, né, e a partir disso produzir, né, enfim, treinar novas habilidades, né, e isso é custoso. E aí, além disso, a gente tem também as mudanças mais relacionadas aos nossos pares, né. Então, quando isso é muito comum em escola, assim. Às vezes a gente vê alunos que estudaram a vida inteira na mesma escola, tiveram, né, acompanharam os seus colegas, né, cresceram juntos, com os colegas, então têm amizades, assim, muito significativas, né, muito profundas com os pares. E aí, quando a gente vive a entrada na universidade, é muito comum que mesmo que a gente estude na mesma universidade que os nossos colegas, vai existindo um distanciamento e uma certa desconexão, né, porque cada um vai para um curso, cada um vai tendo demandas, né, muito próprias dessa sua nova realidade. E aí, quando a gente entra na universidade, a gente é demandado, né, a deixar um pouco de lado essas amizades, né, por mais que a gente faça um esforço, e aí isso é uma outra mudança, né, enquanto quando a gente está na escola, a gente convive diariamente com os nossos colegas, quando a gente entra na universidade, a gente precisa procurar ativamente as pessoas, né. Então, quando eu estava na escola, só por eu estar presente na sala de aula, eu estava vendo os meus amigos, eu não precisava procurar eles, né, eu não precisava parar e pensar: "Nossa, deveria mandar uma mensagem para o fulano, faz alguns dias que a gente não se fala. Ah, tô com saudade de ciclano". A gente estava nessa convivência muito intensa, né. E aí quando a gente entra na universidade, a gente tem então uma diminuição do contato com essa que era a nossa rede, né, de amigos, mais profunda, e aí a gente é convidado a estabelecer uma rede, né, de amigos com pessoas completamente diferentes. E isso é uma coisa que é muito positiva na universidade, né, que é o quanto a gente, às vezes, vê os nossos horizontes mais ampliados, assim, o quanto a gente tem acesso a pessoas muito diferentes do que a gente tinha tido em outros momentos da nossa vida, né, que são de culturas diferentes, têm perspectivas de vidas diferentes, têm vivências diferentes. Mas isso também muitas vezes nos desacomoda, né, porque a gente estava acostumado a viver naquele mundo, e nas escolas a gente vê muito isso, assim, um padrão muito, muitas vezes, homogêneo de alunos que moram mais ou menos numa mesma região, que viveram mais ou menos coisas parecidas, né. E a universidade ela nos traz essa multiplicidade muito grande de histórias, né, de culturas, e isso é positivo, mas isso também demanda que a gente tenha essa capacidade de se adaptar, né, de expandir um pouco, né, a nossa cabeça e a nossa percepção. Ao mesmo tempo que a gente está tendo que construir uma rede nova, com pessoas que são completamente diferentes, a gente também tem uma maior, vamos dizer assim, instabilidade nas relações, porque no contexto da universidade, né, antes eu disse ali: "Ah, tem dias que eu tenho uma disciplina de tarde, no outro dia de noite, outro dia eu não tenho aula, no outro dia eu tenho aula o dia inteiro".
e a nossa turma raramente é a mesma na universidade, né? Então, às vezes eu tenho alguns colegas que fazem as mesmas cadeiras que eu, mas não é incomum a gente ter, né, tem uma pessoa que é nosso colega para uma disciplina, que já não é colega para outra, que é meu colega nesse semestre, que no semestre que vem eu já não encontro nenhum dia, porque ficamos em turmas diferentes, estamos cursando disciplinas diferentes. Então, esse aspecto que a escola tinha, né, mais estruturado, inclusive em relação aos relacionamentos que a gente estabelece, a universidade geralmente tende a acabar com isso. Né? Então, isso de só por eu estar na escola, eu estou convivendo com os meus amigos, aqui na universidade já é diferente, né? Eu estou na universidade, eu estou convivendo com pessoas diferentes, mas muitas vezes as pessoas com quem eu me conecto mais não vão estar, né, no dia a dia convivendo comigo, nas mesmas turmas que eu, né? E aí isso demanda aqui, né, vai recrutar uma capacidade de habilidades sociais, né, da gente conseguir se integrar em diferentes grupos, né, se relacionar com essas pessoas, que talvez em momentos anteriores também não tinha sido recrutado dessa forma. Né? Então, aqui nesses pontos, a gente tem muitas mudanças que estão acontecendo no contexto da universidade, mas que, mesmo para o estudante, para o indivíduo, para o jovem que não está entrando na universidade, isso já possivelmente estaria acontecendo na vida dele, mesmo que ele estivesse entrando, né, num contexto de trabalho, essas mudanças estão acontecendo. Então, essa é uma fase do desenvolvimento que é muito demandante, que existem muitas crises, existem muitos estressores acontecendo, né? E que se somam com os estressores e com essas demandas que a gente tem da nossa vida na universidade. E aí isso vai, muitas vezes, né, nos demandar uma capacidade interna mesmo para lidar com essas exigências, né, ambientais que podem nos trazer nesse processo um sofrimento muito intenso. Né? E aí aqui nesse slide eu trouxe assim as mudanças mais gritantes, né, quando a gente pega as características da universidade, do ensino superior, em comparação com as características que a gente tinha no ensino médio, que é da onde esses estudantes estão saindo, né? E aí a gente consegue ver os estressores que são muito próprios dessa nova realidade, né? Que estão se somando, que estão sendo cumulativos com aqueles ali que são próprios do desenvolvimento. Então, na universidade é muito mais comum a gente ter um nível muito maior de exigência do que a gente tinha na escola, né? Então, quem é que na escola não estudava, às vezes, um dia antes de uma prova e era o suficiente para ir bem, né? Ou dava uma lida meia hora antes para apresentar alguma coisa e era o suficiente, né, para atingir os pré-requisitos que tinham sido estabelecidos ali. E aí, às vezes, a gente entra na universidade querendo fazer isso e aí a gente toma aquele chacoalhão, né, de que, olha, aqui não vai dar. Né? E aí, às vezes, a gente tem, isso é muito comum, assim, quando a gente trabalha nesses núcleos de apoio ao estudante, né? De estudantes que têm um impacto na sua autoestima, assim, né? Que na escola eram estudantes brilhantes e tinham as melhores notas, eram estudantes destacados em comparação com seus colegas, e entram na universidade e se veem como mais um naquela multidão, né? E acabam, às vezes, tendo acesso a pessoas que são ainda mais, vamos dizer assim, inteligentes, ainda mais brilhantes, e aí a gente às vezes vai tendo acesso a uma percepção de que talvez a gente não seja tão grandioso quanto a gente achou que a gente era, né? E aí isso vai tendo um impacto na autoestima e, de novo, vai exigindo essa capacidade dessas habilidades de autorregulação, de gestão do tempo, para a gente conseguir dar conta desse nível maior de exigência, né? Além disso, a gente tem um maior distanciamento dos professores, né? Isso não é uma realidade em absolutamente todas as universidades. A gente tem universidades menores que os professores são mais próximos dos alunos, mas nas grandes universidades, né, nos grandes centros, assim como a gente tem nas universidades federais, no geral, a gente tem uma relação muito mais distante com os professores do que a gente tinha quando a gente estava na escola. Então, na escola é muito comum que os professores nos conheçam pelo nome, conheçam as nossas famílias, saibam, né, mais ou menos ali as nossas características de personalidade, as nossas preferências. Enquanto na universidade, nós somos mais um na multidão. A gente tem universidades muito grandes, né, com 2.000, 3.000, 5.000 alunos, e aí dentro desse contexto, né, esses professores também estão circulando em muitas turmas, então muitas vezes não existe uma relação de um pouco mais de intimidade, de reconhecimento, assim, a um nível pessoal com os professores, e isso também é, às vezes, um choque para esse aluno que está acostumado a ter um professor mais próximo, um professor que tem essa questão um pouco mais
de cuidado, assim, até meio maternal, né? Que aquele professor que está te chamando a atenção ali, olha, não esquece de tal coisa. Ó, na semana que vem a gente tem prova, vamos lembrar. Não, aqui eu tenho que ir atrás do conteúdo que vai cair na prova, de quando é que é a prova, o professor me coloca o meu plano de ensino ali e eu preciso lidar com isso, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa, isso eu já falei ali no slide anterior, né? Precisa estabelecer novas relações interpessoais com pessoas diferentes, com diferentes grupos, né? Para conseguir viver a experiência da universidade, porque os nossos amigos da escola muitas vezes estão eles próprios também vivendo em outros contextos, né? Também pode ser que também sejam contextos universitários, mas cursos diferentes. A gente tem um ambiente muito menos estruturado do que a gente tinha na escola. Então, na escola era isso, eu tinha que me preocupar em ir, levar meu material, e eu chegava lá e existia um fluxo que acontecia independentemente de mim. Né? Agora, isso é uma coisa que a gente percebe quando os alunos precisam fazer matrícula, né? Muitas vezes precisa fazer ter aquela lógica, assim, aquele cuidado de como é que eu vou me matricular nessa disciplina e numa outra disciplina se elas são, às vezes, em campos completamente diferentes, e aí tem um momento de deslocamento que eu tenho que contar, né? Não tem ninguém ali do meu lado, quando eu estou fazendo a minha matrícula, me ajudando a pensar nisso, eu tenho que me dar conta disso sozinho. Né? E aí, às vezes, a gente vê, início de semestre, os alunos, né, que não se deram conta desse tipo de coisa, se atrapalhando nessa rotina, né, de sair de um lugar e ir para o outro, né, de quanto tempo eu demoro, o que seria necessário para conseguir dar conta dessa rotina. E aí, esse ambiente acaba sendo muito mais ansiogênico, porque eu preciso estar atento a muitas coisas, né? Eu preciso estar muito responsabilizado sobre esse meu processo de me manter na universidade. E aí, relacionado com isso, a gente tem aqui uma demanda maior por proatividade e autonomia do aluno, né? Tanto para pensar o seu horário, e aí é muito comum a gente ver, né, alunos se matriculando em muitas disciplinas, muito mais do que o que dá conta, porque pensa só na questão das horas da disciplina, né, cumprir os horários que estão ali, então a disciplina é das 10 ao meio-dia, ah, tá, mas e o tempo que eu preciso em casa? Para estudar para essa disciplina, para organizar para minhas coisas para essa disciplina, para fazer as atividades, para produzir os trabalhos, né? Muitas vezes isso não é pensado. Aí eu me matriculo em 8, 9 disciplinas, porque também muitas vezes não tem ninguém que me impeça disso. Né? Dependendo da universidade, eu abro o sistema, me matriculo nas disciplinas que eu quiser, se eu consigo vaga, ninguém vai me dizer, olha, será que não é demais? Né? E eu vou ter que descobrir na prática se é demais ou se é de menos. Né? E, além de tudo isso, a gente tem uma necessidade de desenvolver novas habilidades acadêmicas, porque muitas vezes o que era necessário na escola, né, do que a gente fazia, então, como eu estudava para uma prova na escola, não é suficiente para eu conseguir satisfazer aquele maior nível de exigência que eu tenho na universidade. Então, eu preciso aprender a como eu escrevo um trabalho, a como eu lido com referências, né? Como eu referencio um artigo nas normas, como é que eu estudo no meu processo, como é que eu organizo o meu tempo para estudar, né? E aí o que a gente vê é que, em geral, né, as escolas não nos preparam para isso, para essas mudanças e para lidar com essas novas demandas, e a universidade também não, né? A universidade ela está ali, a gente entra e aí a gente precisa se adaptar. Então, por isso que o primeiro ano, em geral, né, quando a gente estuda, os estudantes ingressantes, né, o primeiro ano ali, sofre mais do que os estudantes que estão concluindo. Os estudantes que estão concluindo, eles têm aquela angústia de como é que eu vou me inserir no mercado, será que eu vou conseguir um emprego, quanto tempo eu vou demorar, né? Será que o fato de eu ter sido um bom estudante vai me ajudar ou não, vai ser determinante ou não para eu conseguir um emprego? Mas o estudante que está ingressando, muitas vezes ele não consegue nem antecipar muito bem o que ele vai viver, o que ele deveria desenvolver, né? E aí a gente vai vivendo e desenvolvendo simultaneamente, e isso tem um custo emocional, né? Isso eleva muito o estresse, eleva muito uma sensação de angústia. E aí aqui também as escolas, né, podem começar a pensar, eu acho que em algum momento a gente vai chegar nessa discussão de que maneira a gente prepara os alunos, né, para se adaptarem melhor à universidade, para além da questão do conteúdo, né, para além da questão da matemática, da biologia, mas como é que eu desenvolvo essas competências, que a gente pode chamar de competências transversais, que são competências, né, comportamentais que a gente usa para conseguir se integrar em ambientes, né? Então, a capacidade de cooperação, a capacidade de comunicação, de gerenciamento do tempo, de priorização de tarefas,
isso não, a gente não precisa ter uma cadeira que nos ensine isso, né? Nem na faculdade, nem na escola, mas a gente pode ter experiências nesses ambientes que estimulam essa aprendizagem, né? Só que quando ela acontece na universidade, ela acontece ao mesmo tempo em que ela já é demandada, né? Então, tu vai ser demandado como se tu já tivesse que ter isso, e aí tu vai estar aprendendo ao mesmo tempo que dando conta, né, de satisfazer essas demandas, né? Então, isso gera muito sofrimento, né? Então, muito desse sofrimento que a gente vê na universidade tem a ver com esses inúmeros fatores, né? Eu falei vários aqui, ainda certamente existiriam mais, né? E aí, dentro daqueles dois grupos que eu tinha separado lá no início, a gente tem um grupo que também é um grupo que é muito presente nas universidades, principalmente nas universidades privadas, né? A gente vê que são um grupo de estudantes trabalhadores. Eu não sei se todo mundo viu isso. No ano passado aconteceu uma situação de um vídeo viralizar na internet de algumas meninas, né, numa universidade, que estavam fazendo assim, piada, né, de uma estudante que era uma estudante mais velha, que já era uma estudante que tinha, né, mais de 40 anos e estava ingressando na universidade. E aí isso gerou, naquele momento, né, uma discussão, assim, de, ó, as pessoas com um pouco mais de idade, em outros momentos do desenvolvimento, também estão entrando na universidade, né? E aí sai essa notícia aqui de que a gente tem quase 600 mil brasileiros que estão matriculados, né, no ensino superior, estão cursando, né, nesse outro momento de vida. Só que esses estudantes, eles vão ter outros estressores associados, né? Em geral, eles trabalham o dia inteiro e eles estudam à noite. Então, a gente está falando aqui de uma jornada, no mínimo, dupla de atividades, né? Para não dizer tripla, o que não é incomum, porque além de trabalharem e de estudarem, essas pessoas também têm uma casa para gerenciar, né? Então, a pessoa tem demandas do trabalho, né? Aspectos do trabalho que tem que dar conta. Então, quem trabalha com metas tem que correr, né, atrás das metas para cumprir, tem que cumprir horário, né? Tem que, muitas vezes, fazer projetos do trabalho continuarem acontecendo, apesar de estarem estudando, né? E aí, aqui, de novo, a gente tem a questão das demandas concorrentes, né? Então, o estudante trabalhador, ele tem mais demandas concorrentes ainda do que o estudante que está vivendo só a experiência de estudar, né? Não que a experiência de estudar seja pouca coisa, né? Mas só nesse sentido de ser a única coisa que a pessoa tá fazendo, né? Então, aqui está se dividindo muitas vezes em demandas que não tem nada a ver, né? Não é incomum a gente ter alunos estudando em graduações que são áreas diferentes da área que eles estão colocados no mercado, né? Justamente porque querem fazer uma transição de carreira, só que aí isso vai demandar esses desafios, né? Então, a gente também tem, como já são estudantes mais velhos, muitas vezes já tem famílias formadas, né? Então já tem filhos ou tem uma casa para dar conta num nível ainda mais intenso do que o jovem ali que está se experimentando, que está começando a se inserir nessa nova fase, né, da vida da independência. As preocupações financeiras que também muitas vezes existem ali entre os estudantes, né? Principalmente quando a gente vê o pessoal que faz essa mobilidade de mudar de estado, de cidade, né? Existe muito essa preocupação de como é que eu vou me manter, né? A família muitas vezes também tem dificuldades de ajudar o estudante a sobreviver, né? A arcar com esses custos de estudar num outro lugar, bancar aluguel. Mas os estudantes trabalhadores também têm isso, né? Então, muitas vezes restringem um pouco o trabalho, né? Reduzem carga horária, isso faz com que tenham um ganho menor, e aí não só tem um ganho menor, como tem um gasto maior só por estar, muitas vezes, pagando ali por esse acesso a uma universidade privada, né? Então, tendo aquele custo mensal ali para estudar. Além disso, eles têm uma restrição de tempo, né, muito grande, justamente por trabalharem o resto do dia inteiro. Então, em geral, quanto é que esses estudantes têm para se dedicar, né? Tem as noites, e aí a gente vê alguns estudantes que fazem cadeiras todas as noites, todos os dias, né? E aí restam os finais de semana. E aí nos finais de semana, os finais de semana serviriam para tudo, né? Serviriam para o lazer, serviriam para o descanso, serviriam para o estudo, serviriam para demandas do trabalho, que a gente não consegue dar conta. E aí isso vai levar, né? Vai ocasionar uma baixa energia, que na verdade é uma exaustão para muitos casos, né? Então, a gente vê muitas vezes, a gente tem os tempos mínimos dos cursos, né? Então, a psicologia, não existe formar-se em psicologia com menos de 5 anos de graduação. E aí, às vezes, a gente vê esses estudantes trabalhadores se colocando se demandando, né? Se cobrando
uma formação naquele tempo mínimo do curso. Só que eu sempre pergunto para os meus alunos, né, que são a maior parte dos meus alunos são estudantes trabalhadores, qual é o custo disso, né? E não estou falando em termos de dinheiro, mas estou falando realmente em termos de saúde até, né? De saúde física, de saúde das relações, né? Será que a gente precisa fazer o curso no tempo mínimo? Será que não seria melhor, não seria inclusive mais proveitoso, né? Mais prazeroso, mas mais proveitoso, mais saudável, em vez de fazer disciplinas todos os dias, a gente fazer disciplinas 2 vezes por semana? E aí eu tenho 3 noites ali que eu poderia organizar para estudar para essas disciplinas, para fazer os trabalhos para essas disciplinas, né? Então aqui a gente tem aspectos desenvolvimentais, né, relacionados a ser um pouco mais velho, já ter as demandas do trabalho, que vão influenciar também nesses aspectos da nossa adaptação à universidade, né? Sem contar aqui, é uma coisa que não aparece nesse slide, a questão de que, às vezes, já faz alguns anos que eu não era mais estudante. E aí eu tenho que retomar esse papel, né? E aí eu demoro um tempo para me adaptar, né, novamente a esse papel de estudar, de estar produzindo trabalho. Então eu estava vivendo uma outra experiência de vida mais prática ali, e aí eu tenho que né, dar uma retomada em como era, né? E às vezes é muito diferente, dependendo de quantos anos faz que a pessoa tinha terminado a escola e foi entrar na universidade, as coisas mudaram muito, né? Até em termos de tecnologia, de como é que são os fluxos dentro, né, de uma sala de aula. E aí a pessoa também tem esse tempo de readaptação esses comportamentos que já foram naturais para ela, mas foram deixando de ser porque ela investiu, né, em outros aspectos da vida, né. E aí, assim, para terminar, dentre os grupos, tem mais um, na verdade, mas a gente fala dele bem mais rapidamente ali. A gente tem um grupo que podem ser tanto os estudantes trabalhadores, quanto os estudantes, que são os mais jovens, que estão em transição para a universidade, que são o que a gente chama de estudantes de primeira geração. Os estudantes de primeira geração são aqueles, que são os primeiros da sua família a adentrarem o ensino superior, né. Então eles não têm dentro das suas próprias, né, casas, da sua própria realidade ali familiar, exemplos de pessoas que viveram essa experiência do ensino superior. Então eles acabam tendo algumas especificidades próprias, né, que têm a ver com o fato deles não terem esse modelo muito fácil de ser seguido, né. Muitas vezes esse ambiente familiar não entende muito esse processo de estar na universidade, do que isso demanda, né, às vezes esse ambiente não valoriza isso também, né. Então, os estudantes de primeira geração, eles têm todos aqueles estressores que a gente falou ali antes, mas eles têm ainda mais estressores, né, próprios, que têm a ver com o fato dessa sensação dessa diferenciação do seu núcleo familiar, né. E que muitas vezes gera, processos, assim, emocionais, né, de identidade muito difíceis de lidar, né, de que eu estou me distanciando da minha família, de que eu estou me diferenciando deles de um jeito, né, que talvez não seja, um jeito que eles entendam, agora vão me olhar de uma maneira, né, como se eu fosse uma pessoa, diferente. Então existem, aspectos, né, então a gente vê para marcadores muito simples, tipo, como estudar para a prova, né, o quanto procrastinam, o desempenho, é muito comum a gente enxergar diferenças muito claras, né, desses estudantes que são estudantes de primeira geração, para os estudantes que já têm, né, que são os estudantes que a gente diz que estão dando uma continuidade a um processo que já é natural naquela família, né, em que os pais, por exemplo, os irmãos, já tinham formação, né, superior e a pessoa está só seguindo aquela norma ali, né. E aí a gente tem, algumas reflexões que têm sido feitas, assim, de que a gente teve a implementação da política de cotas, que é maravilhosa, né, então abriu mais possibilidade para as pessoas, né, de diferentes grupos, né, étnicos ou de minorias, enfim, adentrarem na universidade, mas a gente está falhando em como ajudar essas pessoas a se manterem na universidade. E aí nisso não falo só de questão financeira, né, de uma ajuda financeira, mas também de uma ajuda em termos de recursos, de como eu ajudo essa pessoa a desenvolver essas habilidades que a gente falou até agora, né. Então, entre os estudantes de primeira geração, a gente tem uma evasão muito maior, né, em termos percentuais, do que a evasão para estudantes, que são os estudantes que estão continuando essa regra, entre aspas, essa regra familiar, né, essa experiência familiar de entrar na universidade.
e eles geralmente são de grupos minoritários, né? Então, a gente, enquanto, né, que eu falo da minha perspectiva de professora, enquanto instituição, a gente também tem que pensar de que maneira a gente constrói um ambiente para promover, né, que esses estudantes consigam não só entrar, né, não só acessar o ensino superior, mas consigam se manter ali a um custo que pode ser de estresse, né, de demanda, mas que não seja um custo de adoecimento, porque eles de fato estão mais vulneráveis a isso do que os outros grupos, né? E mais do que nunca a gente tem agora, né, os estudantes do ensino à distância. Então, nesse ano, né, a gente tem essa imagem aqui que é um gráfico do número de matrículas em cursos de graduação, né, a comparação de 1980 para cá. Em vermelho a gente tem o ensino à distância, em azul a gente tem o ensino presencial. Existe uma projeção de que nesse ano de 2023, as matrículas no ensino à distância vão aumentar, vão passar, né, o número de matrículas no ensino presencial. Então, enquanto as do ensino presencial estão numa queda ali, né, por não seja uma queda tão gritante, elas estão numa queda, o ensino à distância, principalmente depois da pandemia, né, que muita gente se familiarizou, né, com o uso da tecnologia para questões de ensino, enfim, que isso aumentou, se popularizou, se tornou mais barato, né? A gente está tendo um acesso muito maior. E aqui, principalmente quando a gente pensa no estudante jovem, a gente tem estressores aqui, né? Por exemplo, a capacidade que tu tem que ter de autorregulação, de autogestão, né, do teu comportamento é muito maior, é muito mais determinante no ensino à distância do que no ensino presencial. Porque no ensino presencial a gente ainda tem aquela coisa do cumprir o horário, de estar na disciplina, de ter a convivência com o professor. Muitas vezes no ensino à distância é a gente sozinho com a gente mesmo e é tu que tem que ter essa capacidade, né, de se organizar, de se gerenciar. E aí existe essa preocupação, né, que inclusive quando esse dado saiu, o ministro da Educação também fez um comentário sobre isso, que é a preocupação de qual é a qualidade dessa formação, né? E o quanto que essa formação, se a gente já está falando que é a formação da universidade, né, entre aspas, tradicional, já muitas vezes não nos ajuda a desenvolver essas habilidades que a gente precisaria, quem dirá a formação do ensino à distância, em que a gente não tem, às vezes, nem muito contato com os colegas, com a rede, que muitas vezes é determinante para nos ajudar a passar por esses processos, né, que são estressantes da vivência da universidade, e que às vezes a gente não vai adoecer justamente porque a gente teve esses fatores de proteção aí, como a rede, né, o suporte entre colegas e o desenvolvimento dessas habilidades como fatores que estão contribuindo para a gente se manter, ainda que tenha experienciado algum nível de sofrimento, não tenha adoecido no processo, né? Então, os estudantes da educação à distância ainda têm alguns fatores próprios aqui, de estressores e de demandas que vão ser diferentes, né? E aí, pensando, né, em termos mais práticos, e pensando enquanto universidade, né, até pensando em termos das ligas, eu até entendo esse momento que a gente está conversando sobre isso aqui como uma proposta do que a universidade pode fazer, né? Então, debater esses assuntos, criar espaço para que se discuta isso, que os estudantes possam ser protagonistas, né? E proporem as coisas, né, dentro da universidade, atividades dentro da universidade que possam ajudar nesse processo de adaptação, né? Mas tem algumas coisas assim um pouco mais estruturadas que a gente pode começar a pensar, e aí, óbvio, eu sempre vou puxar um pouco pro meu assado, que é a parte dos núcleos de apoio, né, ao discente das universidades. Então, a gente pode pensar em oficinas de treinamento de competências acadêmicas. Algumas universidades têm algumas oficinas que eles chamam de nivelamento, né, que às vezes são oficinas de língua portuguesa, de escrita, né? Mas a gente também poderia ter, né, oficinas de treinamento sobre como apresentar trabalho, sobre como fazer amigos na universidade, sobre como gerenciar o tempo, que é uma coisa que aparece muito ali, né? Programas que ajudem os estudantes a fazerem essas decisões dentro da universidade. Muitas vezes quando a gente faz, né, os calouros, a gente tem a entrada na universidade, que a gente tem os trotes, né? Os trotes poderiam ter muito essa função, mais do que serem aquele momento, né, de dar uma avacalhada nos colegas que estão entrando, pintar todo mundo de tinta. A gente poderia pensar em termos de existir, de se criar ali, né, de certa forma institucionalmente,
uma relação de tutoria, vamos dizer assim, de ter um veterano que vai ser a tua referência, né, e que vai e pode te ajudar nesse processo de adaptação à universidade, né, seja com coisas muito relacionadas a conteúdo, então, ai, que coisas tu tem que livros tu tem que ter acesso, que coisas tu tem que ler, mas também há aspectos até, às vezes, relacionais, individuais, né, de como tu desenvolver, o que que é importante tu tá atento. Então, olha, para essa disciplina aqui eu te recomendo que tu faça essa disciplina sozinha, sem nenhuma outra disciplina desse mesmo estilo, porque ela é demandante, né. Isso às vezes é uma troca que a gente tem entre alunos que é super determinante para que o aluno consiga dar conta daquelas demandas que estão surgindo ali, né. Então estimular a conexão entre alunos, e aí quando a gente propõe atividades em grupo, né, propõe momentos, assim, culturais dentro da universidade, por mais que eles não estejam relacionados ao ensino, mas sim à cultura, a gente está promovendo esses momentos das pessoas estarem ali dentro, né, interagindo entre si, estabelecendo relações, estimular a conexão entre alunos e professores. Então, por mais que os professores tenham essa postura um pouco mais distanciada pela própria característica de como é a estrutura da universidade, de que maneiras a gente poderia promover, né, uma conexão um pouco maior, uma troca um pouco maior para além daquele do conteúdo e da cobrança, né. Esses professores servirem como pessoas que estão, isso é uma coisa que a gente tenta fazer muito ali na UBRA, os professores são pessoas que estão observando, estão vendo, então o aluno começou a faltar, a gente pede que o professor acione a gente, né, do núcleo de apoio, para que a gente consiga buscar ativamente esse aluno, entender o que está acontecendo, se ele está precisando de um suporte, né. Então os professores são muitas vezes os representantes da universidade e eles podem ser essa ponte, né, que pode ajudar, a universidade a facilitar a adaptação desses alunos, né. Então, muitas vezes, o que a universidade vai fazer é observar, acolher e encaminhar, né. Então, a universidade não é uma instituição de tratamento, então ela não tem que necessariamente oferecer tratamento de saúde mental. Algumas universidades oferecem como parte dos serviços, né, da psicologia, as clínicas escolas, né, mas aí os estudantes de psicologia muitas vezes não conseguem ser atendidos pelo serviço, porque são os colegas que são os estagiários, né, mas a universidade tem que estar, colocada dentro de uma rede e quando observa que algo está acontecendo, né, saber, ter um caminho, um fluxo próprio ali para fazer esse encaminhamento para um aluno que está em sofrimento, né, para que ele consiga receber o auxílio que ele precisa para, evitar um desfecho mais negativo ali, né, e promover saúde para esse aluno que já está em sofrimento, né. Então incentivar o protagonismo, a gente já falou mais ou menos ali, e preparar e instrumentalizar os professores, né, os docentes, que é uma coisa que, a gente vê muito, assim, às vezes os professores estão percebendo e não sabem o que fazer, estão percebendo o adoecimento, estão, né, dispostos a ajudar, mas não tem muito recurso próprio, não sabem, né, como dar conta disso, e a universidade também poderia propor esses espaços para que os professores também pudessem ter essas trocas entre si, né, e definir, então, maneiras de como lidar com essas demandas, né, do sofrimento na universidade. Este é o meu último slide, gente, e aí eu já aproveito, né, falei para vocês aí que o meu tema é procrastinação, né, que é o que eu estudo, e eu estou com a minha pesquisa do doutorado em andamento, e aí eu convido aí a todos que são estudantes universitários, né, com mais de 18 anos, tanto de graduação quanto de pós, a entrarem aqui no Instagram do meu projeto, que eu estou fazendo, né, a minha coleta da pesquisa, e o meu objetivo depois vai ser oferecer, né, depois não, já muito em breve, oferecer uma intervenção para a redução da procrastinação para estudantes universitários, que vai acontecer online, de forma gratuita, como uma maneira também de desenvolver essas habilidades que a gente está falando aí, falei, né, por esse tempo nessa palestra. Então quem tiver, dentro desse grupo e tiver interesse, né, em participar, participa lá. Conta para os colegas também, para me ajudar a atingir aí um público cada vez maior. E estou curiosíssima para saber se temos perguntas. Estou aqui à disposição para as perguntas, Maricitia. Vou tomar uma aguinha enquanto isso. Ainda não vieram perguntas, mas eu tenho algumas, se tudo bem. É, ah, por exemplo, quando o aluno ele já está então
né? Todos aqueles vários estressores que tu comentou. E, e, e como assim como o aluno pode identificar aquele momento, tipo, ai, agora eu não consigo mais sozinho, eu preciso de Uhum, ajuda. Como ele pode uhum. identificar isso? Aham. Isso é uma dificuldade, assim, bastante grande. Até a literatura da área fala um pouco disso, assim. Eu estava dando uma lida hoje num estudo que eles fizeram como método, era pedir para a pessoa, uma pergunta aberta, pedir para a pessoa descrever quais eram as principais dificuldades que ela estava encontrando na adaptação à universidade, assim. E aí muitas pessoas colocavam, tipo, eu não estou encontrando dificuldades, né? Tipo, para mim tá tranquilo. E não era um percentual baixo dos alunos, né? E aí, muito da discussão dos autores era justamente sobre isso, assim, de que talvez os alunos quando a gente não dá um parâmetro, quando a gente não discute esse assunto, né, de maneira anterior ali, então quando a gente oferece, por exemplo, um instrumento que a pessoa tem que ler itens, a gente, de certa forma, está oferecendo uma oportunidade para ela refletir sobre aquilo, né, na vida dela. Mas se a gente não faz isso, só pergunta assim, tipo, tá vivendo dificuldade, às vezes a pessoa não tem essa percepção, né? E isso é uma dificuldade muito grande, porque a gente tá vivendo muito esse momento, assim, da gente só seguindo o fluxo das coisas, né? A gente só vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai dando conta das demandas, vai se estressando, vai dormindo mal, mas a gente não tem muitas vezes aquele momento de parar e de pensar assim, nossa, será que deveria ser assim, né? E aí entra muito dois aspectos, assim, tanto o acesso à informação, e aí eu acho que nesse sentido as redes sociais são muito úteis, então tu vê outras pessoas discutindo, né? E aí vocês propondo uma palestra como essa, é um momento, talvez algumas pessoas vão sair daqui se dando conta, assim, tipo, nossa, pior, né? Olha quantas coisas eu tô passando, acho que eu acho que eu tô em sofrimento, né? A gente tem essa tendência a desvalorizar o nosso sofrimento, a não ser assim muito autocompassivo com o nosso sofrimento, né? E tem muito mais uma coisa julgadora, né? Nesse processo. Então, quando a gente tem acesso a essa informação, começa a problematizar, muitas vezes a gente vai se dando conta, né? A gente vai se enxergando nos relatos, e aí também serve muito os colegas, né? Então, às vezes, é uma coisa muito importante da rede de apoio na universidade, e o projeto Pega Leve, né, que é o projeto que eu fiz parte ali por um bom tempo, desde que eu entrei na URGS, ele tinha muito essa proposta, né, de ajudar os estudantes a observarem-se, mas observarem os seus colegas também, para serem muitas vezes aquela ponte, aquela pessoa que vai começar a questionar: será que tá tudo bem? Mas não acha que tu tá muito estressado? Nossa, tenho te achado tão distante, né? Acho que tu parece mais triste. Nossa, tu tem faltado muito à aula. Então a gente tá atento pra gente, mas também tá atento para os outros, né? Para que a gente vá também criando relações no nosso meio, em que a gente tenha intimidade o suficiente, né? E aquela história do não vou meter a colher, né, em coisas que não são da minha vida, são da vida dos outros, mas a gente está todo mundo, se a gente estiver em cooperação, a gente está se protegendo e a gente está se ajudando, né? Então, muitas vezes eu estou passando por um processo que eu não estou percebendo, porque eu estou em mim mesma ali, né? Eu não estou, às vezes, percebendo a diferença no meu comportamento, mas às vezes o meu colega percebe, né? E aí, se ele me verbaliza isso, se ele me questiona isso, talvez esse vai ser o primeiro passo, né, para que eu procure uma ajuda. Claro, o que a gente percebe, né? Muitas vezes os colegas até pontuam, muitas vezes os professores acionam, né? E aí a gente procura o aluno e ele não quer, né? E aí a gente fica, dependendo do que está acontecendo, né? A gente vai respeitar a autonomia que a pessoa tem, né? A gente vai se colocar à disposição, né? Penso em mim muito como a psicóloga da universidade lá, né? Em alguns momentos a gente tem dá a sugestão, oferece um encaminhamento, daí às vezes a pessoa não quer, aí passa um tempo, a gente entra em contato de novo para dar aquela, né, aquela conversada, mas dependendo de qual é a demanda, né, do aluno ali, a gente não pode também desrespeitar esse limite que a pessoa tá colocando. Claro que em situações que envolvem risco, né, que a gente está percebendo que a coisa é grave, é muito séria, né, quando a gente está falando desses casos aí que daqui a pouco existe um risco de suicídio, por exemplo, bom, daí a gente vai intervir de uma maneira um pouco mais drástica, né? Mas vai ser essa percepção, vai ser muito por uma autorreflexão que pode ser estimulada por um acesso à informação, quanto pela troca com os colegas, né? E aí por isso que a rede é tão importante.
A rede sendo os professores ou a rede sendo os nossos colegas, as pessoas com quem a gente convive, ou até às vezes não são nem os colegas que estão na universidade, mas é a família que está percebendo: "Nossa, antes me ligava toda semana, agora passa um mês sem nem entrar em contato". Tá acontecendo alguma coisa, né. Então, às vezes, vai ser por esse fluxo, assim, né, e aí a gente deveria também trabalhar de maneira articulada, né. Então, os representantes da universidade, junto com os alunos que estão ali naquele contexto, junto com a família, então, às vezes, a gente vai precisar se articular para conseguir dar conta de demandas que vão surgindo, né. A minha outra pergunta é sobre uma situação que aconteceu aqui na FURG, durante o ano Uhum, passado, a minha irmã também estuda aqui comigo na FURG, e um colega dela, ele se suicidou, e foi algo assim, foi bem chocante, assim, a- sim. até que a minha irmã contava algumas histórias, né, das coisas do que aconteceu no dia a dia dela, assim, e também fiquei super, assim, nossa. E foi algo assim que demorou um tempo assim para a turma dela Uhum, se claro. Se conseguir passar para. processar essa Pois aham, é. aham. Assim, o que a universidade fez assim de primeira assim teve foram mais as algumas professoras que são mais próximos dos alunos Dos alunos. Aham. e daí Que assumiram um pouco essa responsabilidade, assim. isso de conversar, tipo, deram o número de telefone e tudo assim. E até participam assim de outras coisas assim de, por exemplo, festa de aniversário de aluno, sabe? A Uhum. pessoa convida a galera, a turma e tal professor, mas assim, daí teve também depois uma palestra da universidade sobre essa questão Uhum, do suicídio e de como prevenir e tal. Só uhum. que não sei, assim, eu tive a impressão, assim, que não deu, assim, 2 meses, menos, assim, um mês depois, tipo, parece que voltou Sim, tudo ao passou. normal e Uhum, passou nada. batido, sim. E daí eu Uhum, gostaria de saber o que que tu sugeriria nessa situação. uhum, uhum. Eu tenho uma estava conversando esse tempo com uma colega minha que trabalha especificamente com luto por suicídio, né, ela trabalha muito com famílias, assim, de enlutadas por perdas por suicídio, mas ela participou, né, da o último suicídio que a gente teve aqui na URGS, ela participou de uma consultoria ali junto com o pessoal da engenharia, foi um aluno da engenharia, né, e sobre como lidar, né, porque ainda nesse caso tinha sido dentro da universidade, né, então não só os alunos que conheciam ficaram muito, chocados, mobilizados, né, isso é um trauma, né, e o que a tua irmã viveu e os colegas viveram é um trauma, era uma pessoa com quem a gente convivia, que a gente precisa, né, fazer essa "Nossa, a pessoa não está mais aqui", né, e isso nos demanda emocionalmente também, né, esses recursos e como o ambiente vai lidar com isso, muitas vezes vai determinar também como é que o quanto a gente vai conseguir elaborar isso de uma maneira boa ou ruim, né. E aí o que ela estava me contando é que o que eles estavam propondo, e isso eu acho que é uma coisa que realmente poderia, nesse caso, né, como o caso aí da FURG, poderia ser uma coisa de muito bom tom, né, para os alunos que continuam aí, né, eles deixavam os alunos muito livres, assim, mas eles iam propondo momentos de conversa, para que as pessoas pudessem conversar sobre aquilo, né. Não necessariamente com uma intenção psicoterapêutica, mas para ser, assim, um espaço de que existia alguém da universidade, né, que estava ali, por exemplo, um psicólogo da universidade que estava ali naquela posição, e se abria esse espaço para que os alunos pudessem sentir que eles estavam sendo permitidos, né, que eles estavam sendo autorizados a elaborar esse luto e a reconhecer o quanto que isso é uma coisa que mobiliza, que impacta a tua, por mais que não fosse uma pessoa super próxima, isso vai impactar o quanto tu tá, assim, disponível para seguir num processo de aprendizagem que demanda, né, uma certa disponibilidade também emocional, né. E aí, o que eu perguntei para ela, né, quanto tempo isso duraria e tal, e aí ela foi me dizendo que, geralmente, quando isso acontece, alguns alunos vão acionando esses espaços, outros não vão querer, mas aí entra o papel da universidade de possivelmente oferecer, né, então daqui a pouco pode ser que vá ter um dia que vai se oferecer e não vá ninguém,
né? Mas assim, existe esse espaço para que as pessoas possam ter essa troca, né? E que o que geralmente acontece é que o tempo vai passando e as pessoas vão usando aquele espaço e, naturalmente, a coisa vai se desenvolvendo de uma forma em que essa demanda vai minguando, no sentido de que, ok, aquele processo foi sendo validado e foi sendo facilitado, né? E foi sendo reconhecido como algo que mobiliza, né? Não como algo tipo assim, ah, vida que segue, né? Não temos nada a ver com isso. Não, não há quem. Eu lembro de um caso, eu acompanhei uma paciente que tinha tido, não era nem conhecido dela, assim, não era ninguém da convivência, assim, era só alguém que vivia que circulava no mesmo prédio, né? E teve um colega de prédio aí, que ela nem conhecia, né, pessoalmente, que tinha se suicidado, e eu me lembro o quanto que isso impactou para ela, assim, né? E aí questionamentos do tipo: será que eu não podia ter feito alguma coisa? Será que se eu tivesse prestado atenção, né, a gente poderia ter feito alguma coisa para ajudar, né? E aí esse tipo de angústia, de fantasia que acontece, que é natural, precisa sair de alguma forma, né? E aí quando a gente tem um espaço em que a gente está sendo permitido a conversar sobre isso, pode ser uma coisa que ajuda nesse processo, né? Mas claro, né, acho que as universidades estão descobrindo, assim como os estudantes estão sendo demandados, né, a desenvolver habilidades conforme a coisa vai acontecendo, as universidades também estão tendo que encontrar maneiras de lidar com esses processos, e aí a gente vai ter que aprender com quem já faz isso há mais tempo, né, os americanos que já têm toda uma estrutura de counseling dentro da universidade, por exemplo, que funciona muito bem, que a gente vai aprender o que a gente pode fazer para dar conta dessas demandas quando elas surgem, né? Mas a pior alternativa é fingir que nada aconteceu, porque isso gera, inclusive, uma sensação de que a gente não importa, né? Eu não só mais sou mais um, né, na multidão, como se eu deixar de ser um na multidão, não faz diferença nenhuma. E não é verdade, né? Porque é isso, os professores estão impactados, os colegas estão impactados, né? Mas, de certa forma, talvez a instituição vá se mobilizar de uma forma a reprimir isso, justamente por não saber como lidar, não ter, né, muitas vezes quem possa assumir isso, né? E aí talvez a gente como estudante, aí entra o protagonismo do aluno também, vai ter que demandar da universidade essa postura de, né, e aí, o que que vamos pensar vamos pensar junto, o que que a gente vai fazer, né? O que que a gente vai fazer não só para prevenir, mas para dar conta disso que aconteceu, né? Então, aí entra a importância dos alunos estarem, né? Das representações discentes, né? Da gente estar, e as ligas também são muito úteis nesse sentido, de que vocês estão aí pensando a formação de vocês, né? Então, propondo temas a serem discutidos, e muitas vezes o que a gente vai ter que propor é um grupo de apoio, né? Em que a gente só é permitido a falar e a compartilhar, e é isso. Só tomar uma aguinha aqui. Tá, tu tá mutada, meu bem. Ah, obrigada. Agora sim. Não veio nenhuma pergunta, mas é só é a última, juro, que eu vou trazer. Mas, assim, em relação a essa questão de atividades extracurriculares, aqui, por exemplo, no curso de medicina, de enfermagem e outros, né, eles exigem uma carga de atividades Muitas extracurriculares muito complementares. grande. Isso. Uhum, E, e algo que, assim, às vezes, assim, atrapalha muito, sabe? uhum, A rotina, o dia a dia. Por exemplo, aqui tem colega que participa de 3 ligas acadêmicas. Tipo, uhum. Sim, a pessoa está faz. se desdobrando e não é só pelo seu interesse, né? É por uma demanda. Uhum, E eu gostaria de saber, assim, tuas sugestões, assim, de como gerenciar isso ao uhum, longo do uhum. curso. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes os estudantes, até, isso tem inclusive a ver com a questão da adaptação na universidade, né? Às vezes a gente entra na universidade e a gente entra com a lógica da escola, né? Que é tipo assim, tá, na universidade eu tenho que fazer aquelas cadeiras ali, e eu fazendo aquelas cadeiras ali,
quando as cadeiras terminarem, eu me formei, né. E aí tem esse pedaço da formação, que muitas vezes a gente vai se dar conta só mais do meio para o fim, né, do curso, e aí começa aquela luta contra o tempo de: "Meu Deus, eu preciso fazer, sei lá, 200 horas de atividades complementares e eu tenho 1 ano e meio para fazer", né. E aí eu me pego fazendo isso, né, 3 ligas simultâneas para juntar tudo que é certificado para conseguir ganhar horas para eu poder cumprir ali a carga mínima, né. Então o ideal é que isso fosse distribuído ao longo do tempo, né, ao longo da formação, de maneira que a gente também pudesse, considerar isso como se fossem disciplinas, né. Então eu vou ter que tirar um tempo da minha carga horária para isso, e isso vai me demandar um tempo que não é só o tempo, né, então participar de uma liga não é só o tempo da reunião, o tempo da reunião é o menor dos tempos, né, o tempo muito maior é de organizar um evento, é de organizar um grupo de estudos, é de ler o texto do grupo de estudos, né, de propor atividades dentro da universidade. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre, principalmente nessa parte da nossa formação que a gente tem mais autonomia, é a gente buscar, né, maneiras, a gente falou ali sobre o quanto que às vezes as coisas são desconectadas entre si, né. "Ah, eu estudar para uma disciplina não me ajuda para outra". Será que em algum momento, quando eu vou fazer as atividades complementares, eu não poderia pensar em atividades complementares que estão relacionadas com alguma coisa da minha formação naquele momento, e que aí eu sim investiria esse tempo naquilo, né, mas não a ponto de eu estar me dividindo, mas eu estar realmente aproveitando. Pensar de maneira estratégica mesmo, né. Então, por exemplo, agora eu quero entender mais sobre, a questão de estou fazendo uma disciplina de psicologia de grupos, né, que é como a gente trabalha com grupos, o que que acontece, né, em termos, de produção ali, subjetiva dentro de um trabalho de grupos. Bom, talvez eu entrar num projeto que promova intervenções em grupo, por exemplo, como eu vivi o Pega Leve, né, seja uma boa estratégia, porque eu vou estar interligando, né, o teórico com o prático, né. E deveria ser esse o objetivo das nossas atividades complementares, mas de fato a gente não tem um treinamento para isso, uma sensibilização sobre como fazer, né. E aí uma coisa que eu discuto muito aqui é a questão de, claro, né, todo mundo quer se formar no menor tempo possível, mas muitas vezes o que a gente tem que fazer é talvez tolerar um semestre a mais, né, para conseguir fazer a formação de um jeito que seja realmente proveitoso, né, porque qual é o objetivo da formação? É a gente aprender, é a gente se desenvolver, né, a gente tornar-se profissional. E aí às vezes a gente vê as pessoas desesperadas, né, pelos certificados das horas, mas na verdade a gente pode aproveitar essas horas, né, como elementos que depois vão nos ajudar lá na frente, então pensar isso como um investimento, né, e não só como um custo de: "Meu Deus, que inferno, eu tenho que gastar essas 40 horas para essa atividade", né. Então eu acho que isso de tentar integrar, né, com o momento do curso, então assim, será que no momento que tu está nos estágios, é o momento de estar fazendo atividade de pesquisa? Que demandam bastante da gente, né, ter aquele momento para além da reunião, né, de, sei lá, fazer coleta de dados, fazer análise de dados, de trabalhar, ajudar um mestrando e doutorando. Talvez isso seria uma coisa mais legal, mais para o início do curso. E aí, mais para o fim do curso, as coisas mais relacionadas à extensão, se tiverem relação com o que eu tô, né, com a experiência que eu tô tendo. Então, também não ficar, muitas vezes, na nossa formação, restrito a sempre aquelas mesmas atividades, né, também procurar pensar a formação como essa coisa da exploração da adolescência ali. A formação é o momento de explorar, né, e às vezes a gente vê os alunos muito fechados, assim: "Não, eu me interesso por essa área aqui". Tá, pode ser que realmente tu te interesse por essa área, tu vai seguir por essa área, mas será que não vai existir um momento da formação que seria útil a gente se aproximar de coisas um pouquinho diferentes, assim, para talvez poder dizer assim: "Bah, não é minha praia, não rolou para mim", né. E também pensar tipos de atividades, que ok, vão nos demandar, mas que a gente, por exemplo, existam recompensas dentro da atividade, né. Então, por exemplo, quem gosta da convivência com colegas, as ligas podem ser uma excelente opção, né, de ter a coisa do grupo, da discussão do grupo, né. Quem gosta mais do trabalho autônomo, às vezes a pesquisa vai ser uma melhor opção, né, justamente porque, ok, tu vai trabalhar dentro de um grupo, vai ter uma reunião dentro de um grupo, mas possivelmente tu vai ter atividades que tu vai ter que fazer no teu tempo, nos teus horários, né.
Então a gente também se perceber nesse sentido, assim, o que que eu gosto, o que que é importante para mim e de que maneira eu posso exercitar isso, né, nessas horas complementares, né. E claro, se a universidade oferecesse, né, programas tipo gerenciamento do tempo, né, como aqui na URGS acontece, a gente tem um núcleo de apoio ali que tem, assim, questões de carreiras, estou me formando e agora? Né, então são atividades que valem horas e que são um convite para os alunos começarem a refletir sobre esses processos que eles estão vivendo, né. Então acho que isso seria uma maneira, assim, de da gente conseguir aproveitar da melhor forma essa obrigação que a gente tem, né, de cumprir as horas aí. Roberto, eu queria te agradecer muito pela palestra, que foi muito bom. Nossa, tem muitas coisas que tu comentou, eu pensava assim, meu Deus, ninguém me falou isso quando eu entrei na faculdade. É muito louco. Quando eu comecei a estudar essa área, olha, eu já tinha passado pela faculdade com algumas dificuldades, né, com alguns, assim, arrancando cabelo, né. E aí quando eu comecei a estudar, eu fiquei pensando: "Meu Deus, aquilo não era só comigo". Os artigos falam sobre isso. Eu achei que eu, né, tipo, a gente se sente meio um ET, assim. Então, tá, na verdade, todo mundo no mesmo barco, mas às vezes a gente não é muito convidado a pensar, nem a falar sobre isso, né. E aí a gente se sente isolado, se sente diferente, né. Então eu que agradeço muito também vocês, tanto por proporem esse tema, né, que é um tema que para mim é tão especial, assim, quanto pelo convite, pela confiança. Boa noite, pessoal, muito obrigado por todos que continuaram aqui com a gente Até o até o fim. final. Aham.